Vamos lá. Nessa aula nós vamos aprender hoje sobre área de um triângulo. Como é que você calcula a área de um triângulo quando ele está representado no plano cartesiano? Você vai seguir a seguinte ideia. Eu coloquei um exemplo aqui para gente, tá um exemplo bem clássico, né? Olha lá. Então sejam os pontos. Então você tem aqui, por exemplo, o ponto A, B e C, tá? Então aqui nós temos aqui os nossos pontos. Então, primeiramente, vamos representar esses pontos no plano cartesiano, que nós já sabemos como é que funciona, né? Então, por exemplo, o nosso ponto A, ele tem a coordenada 1 e 2. Então, vamos colocar aqui, né? Então, por exemplo, aqui, vou nomear aqui como sendo 1, tá? Então, aqui seja 1, e aqui, por exemplo, vou colocar como sendo 2. Então, sei lá, vou colocar bem aqui assim, ó, 2, né? E aí a gente vai ligar esses pontos aqui, né? O X, né, ligado com o Y, ele vai me dar um ponto, né, que seria o nosso ponto A. Tá? Aqui está o nosso ponto A. Agora, o nosso ponto B, né, que seria 4 e 6. Primeiro é o X, a gente coloca primeiro o X aqui. Né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, vem aqui vai ser 4. Agora, o 6, que é o Y. Então, ele sobe na direção do 6. Então, 2, 4, 6. Então, vou colocar o 6 aqui. Ó. Tá? Então aqui a gente vai agora fazer essa ligação, né? Entre o 4, aí você sobe, né? Até na direção do 6. Então 4 e 6. Então bem aqui vai ser o nosso ponto, né? Eu vou chamar de ponto, tá meio torto aqui, né? Então deixa eu fazer direitinho. Então aqui, ó. Então esse aqui seria o nosso ponto B, né? Esse aqui é o nosso ponto B. E aqui também, deixa eu ajeitar. Ó, esse aqui seria o nosso ponto A e esse aqui seria o nosso ponto B, né? Aqui as coordenadas dele, 4 e 6. Aqui é 1 e 2. O ponto C é 8 e 4. Então vai ser o seguinte, 8 em x, né? Então 4, 5, 6, 7 e 8. Então esse aqui é o nosso x é 8, o y é 4. Então ele vai subir até no 4. Então 2, 4, então 4. Esse carinha aqui, né? Então esses dois pontos aqui vão se ligar. Né? Então a gente faz assim, 8 e 4, né? Então aqui vai ser o nosso ponto C, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar, vamos ligar esses pontos aqui, tá? E aí você vai perceber que ele vai formar um triângulo, né? Então esses três pontos aqui formam exatamente um triângulo, tá? Então aqui está o nosso triângulo. E aí, moçada, aqui vem a nossa ideia, né? A gente já percebeu que aqui tem um triângulo, certo? E a pergunta é, como é que a gente calcula, né? Como é que a gente calcula a área desse triângulo aqui, ó? Bem, nós já sabemos que existe uma fórmula, né? Uma fórmula, vamos chamar de A, que é uma fórmula para se calcular a área de um triângulo, que seria a base vezes a altura dividido por 2, né? Isso aqui é muito clássico, né? Porém, aqui você não consegue achar base. Não dá para achar base, por exemplo, aqui, ó. De A para C, por exemplo, seria a base, né? Que seria a distância entre esses dois pontos, tá? Mas aí, o esquema aqui da geometria analítica, como é que você calcula, né, a área desse triângulo quando você tem coordenadas no plano cartesiano? Existe uma formulazinha bem clássica, tá? Assim, bem dinâmica para você calcular essa área aqui, tá? Então, a fórmula, né, quando tem no plano cartesiano, tá, pessoal? A área, né, ela é dada assim, ó, ela é dada pela seguinte forma, o módulo do determinante dividido por 2, tá? Então, quem é esse D aqui, né? Esse Dzinho aqui é exatamente o determinante. Como assim, professor, determinante? Determinante, moçada, ele vem lá da nossa matriz, tá? Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Como assim, né? Então, você pode fazer da seguinte forma. Por exemplo, ó, agora vem uma jogada, preste bastante atenção. Como é que eu vou calcular esse D aqui, esse determinante? Lembra que a área é o módulo do determinante dividido por 2. O que essas duas barras? É o módulo. O que esse módulo faz? Vamos supor que o teu determinante dê negativo. Pode dar negativo? Pode, não tem problema nenhum. Como eles têm essas duas barras, que seria o módulo, né? Aí ele fica positivo, tá? Então se der negativo, a gente já sabe que vai dar
vai ser sempre ser positivo, tá? O D. Como é que você vai fazer para calcular o determinante? Você vai fazer assim, ó, você vai construir uma matriz da seguinte forma, ó. Preste bastante atenção. Você vai fazer uma matriz assim, ó. Faz um traço, tá? Um traço assim. Daí você vai colocar cada ponto aqui, ó. Por exemplo, o ponto A. Quem é o ponto A? É 1 e 2. Então você vai fazer assim, ó. Coloca assim, ó. 1 e 2, tá? Esse aqui é o ponto A. Assim, ó. 1 e 2. O B é 4 e 6. Então aqui 4 e 6. Agora o C, ó. 8 e 4. Então, 8 e 4. Acabou, professor? Não. Agora, pessoal, você vai repetir essa primeira coluna lá na última coluna, tá? Então aqui, ó, se era 1 e 2 na primeira, você vai repetir aqui, ó, 1 e 2 aqui. Sempre você vai fazer isso? Sim, sempre você vai fazer essa jogada aqui, tá? Sempre repetir a primeira na última. Daí você fecha agora, você vai fechar a sua matriz, tá? Como é que você calcula agora o determinante? Você vai fazer da seguinte estratégia. Por exemplo, você vai multiplicar esses números aqui, que nós chamamos de diagonal principal, né? Esses números aqui, ó, indo para lá, caindo, é a diagonal principal. Você vai multiplicar eles primeiro, tá? Primeiro eles, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui vai dar 1 vezes 6 dá 6, 4 vezes 4 dá 16 e 8 vezes 2 dá 16. Tudo bem? Então, esse aí é a diagonal principal, tá? Esses números são a diagonal principal. Agora vem a diagonal secundária, né? A diagonal secundária, ela é assim, ó. Ela é desse jeito aqui, ó. É a multiplicação desses valores aqui, tá? Então, olha lá. Vai fazer o mesmo esquema, só que multiplicando, né? Ó, 1 vezes 4 dá 4. 8 vezes 6 dá 48. E 2 vezes 4 dá 8. Porém, você vai fazer o seguinte. No momento de você organizar, você vai fazer assim, ó. Presta atenção. Você vai colocar os mesmos sinais que você encontrou da diagonal principal, você vai colocar aqui. Por exemplo, 1 vezes 6 deu 6 positivo. Então, você vai colocar 6 positivo aqui. 4 vezes 4 dá 16, positivo. Então, mais 16. 2 vezes 8 dá 16, positivo também. Só que a diagonal secundária, você vai trocar o sinal, tá? Por exemplo, aqui é mais, né? Concorda que aqui é mais? Ó? 1 vezes 4 dá mais 4. Então, você vai colocar sempre o sinal oposto a ele. Se deu mais 4 aqui, vai ficar menos 4 aqui, tá? Aqui deu mais 48, então vem menos 48, né? Aqui deu mais 8, então vem para cá menos 8. Tudo bem? Sempre a diagonal secundária, tu vai trocar o sinal no momento de você alinhar o determinante, tá bom? Então agora vamos lá, calcular o nosso determinante, ó. Aqui nós temos, né, ó, 16 mais 16 dá 32, né? 32 com mais 6 dá 38. Vamos lá, aqui vai dar 48 com mais 8 dá 56. 56, eu estou somando os negativos, tá, pessoal? Estou somando os negativos. Aqui vai dar 56 com menos 56 com menos 4 dá menos 60. Então, aqui dá menos 60. Então, o determinante é igual. Né? Aqui vai dar 38 menos 60. Como 60 ele é um valor... o 60 é maior que 38, você carrega o sinal dele, né? 38 menos 60. Quem é o maior? O maior é 60. Então, você coloca o negativo aqui. Veja bem que deu negativo. Lembra do módulo? Né? Então, aqui você tem 38 menos 60 vai dar menos 22. Né? Então, aí, o que você faz agora? Né? Esse aqui é o nosso determinante. Então, agora você vai jogar na nossa fórmula do determinante. Tá? Colocando esse valor na fórmula, né? Então, ó, a área vai ficar o módulo do determinante, lembra que é módulo, né? Que é menos 22, dividido por 2. Né? Então, a área vai ficar, ó, menos, lembra que é módulo, né? Então, fica 22
dividido por 2. 22 dividido por 2, nós temos uma área de 11 unidades de área, tá? Quando vier, por exemplo, um problema UA, o Azinho é chamado de unidade de área, tudo bem? Então, a área, né, do nosso triângulo, que seria essa área aqui, é exatamente a nosso 11, tá? 11 unidades de área, tá bom? Galera, então vamos ficando por aqui. Essa foi o nosso estudo dos pontos, né? Área de um triângulo, tá? Aguardo você na próxima aula.